Bate-papo. Nosso bate-papo desta segunda-feira, nós estamos recebendo a doutora Bruna Carla Peroso. Ela é médica especialista em oftalmologia infantil e estrabismo. Nós vamos falar sobre a primeira cirurgia de catarata congênita do Vale do Taquari, que foi realizada no Hospital Bruno Bor na última sexta-feira. Doutora Bruna, muito bom dia. Obrigado por ter vindo até a Rádio Independente. Tudo bem? Bom dia, Fabiano, Aline. Agradecer o convite. Bom dia, ouvintes. Uma satisfação te receber aqui também. Obrigada. Bom, é importante que a gente faça um relato do que é a catarata congênita, para falarmos sobre esse procedimento realizado na última sexta. É importante que a gente diferencie, porque catarata é uma coisa comum as pessoas, todo mundo já ouviu falar em catarata, mas catarata congênita é uma patologia, apesar do nome semelhante, igual, é uma patologia completamente diferente, uma doença totalmente diferente, muito mais grave, que afeta a visão de uma forma muito mais dramática, né? Justamente por se iniciar muito cedo na vida do bebê, quando ele deveria ter uma visão, uma transparência para poder desenvolver a visão. Então, é uma condição onde a lente natural do olho, que se chama cristalino justamente esse nome, ela tem que ser transparente, ela nasce com uma opacidade, né? Ela nasce com uma opacidade parcial, uma opacidade total, não permitindo que a criança enxergue, né, a imagem. E isso faz com que a gente tenha consequências bem dramáticas. A catarata congênita é uma das principais causas de cegueira na infância, tratável, se identificada no tempo certo, né? Doutor, então nós vamos aproveitar a sua vinda aqui, de novo, como disse o Fabiano, antes de falar da importância dessa cirurgia ser feita em Lajeado a primeira vez, sendo feita aqui, se existe alguma maneira dos pais identificarem desta forma. A gente olha, buscamos informação sobre, a gente percebe que existe esse diagnóstico que às vezes é tardio, porque a família só percebe lá quando já está no estágio avançado. Tem como perceber antes? Sim, é importante falar antes de perceber de forma precoce. A gente pode falar em prevenção. A gente sabe que a catarata congênita tem alguns fatores de risco e alguns deles estão relacionados com a gestação desse bebê. Então, infecções como toxoplasmose, que é uma coisa bem prevalente aqui no Vale do Taquari, pode causar catarata congênita no bebê. Rubéola, que é uma doença que é prevenível com vacina. As gestantes devem se vacinar. A gente hoje em dia se vacina até na infância. E no momento que até na própria gestação, dependendo do tipo de catarata, durante o ultrassom é possível se identificar quando a catarata é muito densa por um ecografista experiente. Ao nascer, mesmo que não tenha sido identificado previamente, normalmente quando a catarata ela tem uma opacidade significativa, ela é facilmente detectável pelo teste do olhinho, que é um teste que toda criança deveria ser submetida antes de ter alta da maternidade com os seus pais. Então é um teste simples, ele é realizado pelo pediatra mesmo, não é pelo oftalmologista, onde o pediatra joga uma luz no olhinho e observa qual é o reflexo que volta. Então a gente tem que ter um reflexo claro, né, da retina, um reflexo que é o reflexo vermelho. É aquilo que a gente vê na foto, no flash da foto, não pode não ter aquela transparência. Em não tendo essa transparência, o bebê tem que ser encaminhado imediatamente para uma consulta, e sim, com um oftalmologista especialista. Então, é importante esse primeiro exame. Lembrando que, muitas vezes, o bebê não nasce com a catarata, ele pode desenvolver nos primeiros meses, e ainda assim a gente considera sendo uma catarata congênita. Por isso que esse exame do teste do olhinho ele deve ser repetido nas consultas com o pediatra, nessas consultas de rotina, pelo menos 3 vezes ao ano. E a rotina, né, o protocolo atualmente aceito no Brasil é que todo bebê, mesmo que saudável, seja submetido a um exame oftalmológico, aí sim, completo, entre 6 meses e 1 ano de idade. Doutora, a questão da catarata congênita já nasce ou pode se desenvolver depois? Pode se desenvolver depois. A gente chama de congênita, até quando ela se desenvolve até os 3 meses de vida do bebê. E após isso, infantil. Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar. Então, até os 3 meses é congênita, isso, mas pode desenvolver em crianças depois? Pode. Okay. Pode, porque pode ter uma série... A gente tem outras coisas... Aí seria catarata, mas é outro nome. Isso. Mas ainda assim muito mais grave do que a catarata do adulto. Porque a diferença, isso que é legal que fique entendido, é que a catarata do adulto ela é um processo natural do envelhecimento. Todos nós, em algum momento, se chegarmos lá, né, a gente vai envelhecer e o cristalino vai envelhecer junto e vai perder a sua transparência. É diferente de um cristalino doente da infância, onde ele deveria ser transparente e ele não é, né? Então, essa é a grande diferença.
Doutor, eu ainda vou voltar lá para a família, na pauta da família, no sentido de que, pensando agora, o bebê, a família que está nos ouvindo tem um bebê de um ano e pouco, não sabe se o pediatra fez esse teste, né? Porque não estava atento, não tinha essa informação, não levou no oftalmo. Eu tenho certeza que boa parte da nossa audiência não levou o bebê no oftalmo, né? Ali entre 6 meses e 1 ano. Verdade. Tem alguma maneira... não sei se a palavra é caseira, né? Mas de prestar atenção nesse bebê, ou é realmente quando está perdendo a visão que se chama atenção? Infelizmente, é quando a gente já está perdendo a visão e já é tarde demais. Por quê? Porque os sinais que são visíveis aos pais, por exemplo, o bebê começa a desviar aquele olho, estrabismo, o bebê começa a tremer o olho, que se chama nistagmo, ou quando tem tirou uma foto e apareceu aquele branco, aquele olhinho de gato, né? Que popularmente se diz. Normalmente já é muito tarde. Para vocês terem uma ideia, um bebê que nasce com catarata congênita, ele deveria ter a extração dessa catarata, a remoção e o tratamento iniciado de forma bem precoce, até os 2 meses de vida. A gente sabe que a cada dia que passa, depois disso, o prognóstico vai piorando muito, a ponto de, se a gente for fazer com 4, 5, 6 meses, a diferença é muito grande do que se tivesse feito com 2 meses de vida. Muito diferente da catarata do adulto, que se tu esperar 6 meses, 1 ano, 5 anos, não vai fazer diferença. Justamente porque a gente não tem mais o desenvolvimento visual depois. Ele se dá nesses primeiros meses de forma muito, muito, muito importante, né? E se não tomar providências, o bebê acaba ficando perdendo a visão. Perdendo a visão. E daí não recupera mais. Esse é o ponto importante que tu tocou, Fabiano, porque não recupera mais. Mas depois, a gente pode fazer cirurgia tardiamente? Pode. Tem casos que ainda recuperam uma parte da visão? Sim. Mas para a gente ter um desfecho favorável com uma boa visão, tem que ser uma intervenção precoce, né? Porque justamente são os primeiros... A gente fala nos primeiros 7 anos de vida, mas os primeiros meses de vida são muito importantes para o desenvolvimento central da visão, desenvolvimento cerebral da visão, porque o cérebro precisa aprender a enxergar através do olho. Então, se ele não aprendeu a enxergar, de nada adianta eu tirar a catarata com 2 aninhos e o cérebro não sabe enxergar. Eu tô com um olho sem catarata, mas mesmo assim a criança não enxerga. A gente chama isso de ambliopia. Popularmente é o olho preguiçoso, né? Porque, na realidade, não é o olho que é preguiçoso, são as vias cerebrais que não se desenvolveram, porque foram privadas de uma imagem clara. Doutora, isso pode acontecer nos 2 olhos, normalmente em um? Mais comum nos 2 olhos, mais dramático, né? A gente tem que... Pode variar, ela pode ter uma intensidade diferente entre os 2 olhos, mas ela pode sim ser unilateral também. Estamos conversando com a doutora Bruna Carla Peroso, médica especialista em oftalmologia infantil e estrabismo. Te perguntar, doutora Bruna, se existe uma estatística que mostra, por exemplo, percentual de bebês no Brasil, no mundo, que nascem com a catarata congênita e qual o percentual que é detectável e se evita aí problemas futuros? Infelizmente, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, é uma taxa maior, porém, ainda assim é uma doença considerada rara. A média, os estudos, eles divergem entre si, mas uma média de 1 a 4 casos para cada 10 mil bebês nascidos vivos. Então, se a gente comparar com a taxa de um país desenvolvido, que gira em torno de 0,1, 0,4 bebês a cada 10 mil nascidos vivos, então é bem menor. A gente ainda tem isso, a gente ainda tem, justamente por esses fatores, principalmente perinatais, porque... Tem fatores que a gente não controla, por exemplo, hereditariedade. Então, uma família que tem história de bebês com catarata congênita, a gente não consegue controlar. Agora, fatores maternos, tipo infecções, exposição a drogas, coisas que podem também causar ainda, a gente tem uma incidência no Brasil, em países em desenvolvimento muito maior. Só pegar um gancho sobre a questão para falarmos depois da cirurgia, né? Sobre a questão da importância do pediatra nesse momento. Muito, e daí eu muito. te pergunto, os pediatras, né? Eles fazem... É de praxe, é orientação para fazer esse exame? Com certeza. Deve ser rotina de todo pediatra as consultas pelo menos 3 vezes ao ano nos primeiros 2 anos de vida do bebê. Eles normalmente fazem no primeiro ano uma consulta mensal, né? É a média, certo. Mas pelo menos a cada 3 meses a gente avaliar. Aquele testezinho lá quando o bebê nasce, É o mesmo teste. É mesmo. como se fosse, de forma simplificada, uma lanterninha, a gente chama de oftalmoscópio, onde a gente olha através dele, joga a luz no olho, isso dura 2 segundos, né? É muito rápido de ser feito. E até como sugestão para os pais que nos ouvem agora, né? Tios, dinos, avós,
Perguntar para o pediatra aí, Com certeza. tá fazendo, né? Porque às vezes ali na consulta a gente nem presta atenção em todos os detalhes, né? A gente vai com aquela lista de perguntas nos primeiros meses e acaba não prestando atenção em tudo. É importante que assuma um papel mais proativo, né? Isso. Hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação, é importante que, sim, a gente leve a um médico, independente da especialidade, o que a gente pensa, o que a gente viu e discuta. Não mais aquele papel antigo do médico manda e o paciente, né? O paciente tem que ter, o familiar, nesse caso, o protagonismo nessa situação de questionar, de perguntar, de participar do cuidado do bebê de fato, né? Doutor, e a importância de termos agora a possibilidade de realizar essa cirurgia aqui na região? Isso foi um passo bastante importante para mim, eu acho que para os pacientes também. Acabava que até então estava tendo que levar até a Porto Alegre para fazer, porque justamente por ser uma cirurgia muito diferente, que exige uma abordagem diferente, ela precisa de uma tecnologia diferente que a gente não tinha disponível aqui. A gente adquiriu, agora final do ano, em parceria com o Bruno Born, e aí possibilitou, né, a gente fazer aqui no hospital, o paciente não precisar se deslocar. Muitas vezes era complicado, são bebês pequenos, muitas vezes doentes. Levar a Porto Alegre era sempre um transtorno. O fato de fazer aqui acrescentou muito. Eu acho que a gente ganha muito, né, como sociedade. O procedimento foi feito pela doutora Bruna e com a sua equipe, é isso, né? Isso. Sobre o paciente, não identificando, mas é daqui da região, Ele é da por região, quantos meses? Ele chegou para mim com 2 meses e meio, a gente fez por volta dos 3 meses agora, ele já tinha recém-completado 3 meses dele. É uma cirurgia, doutora, muito invasiva? São muitos dias de recuperação? Como é que é a cirurgia em si? A cirurgia, ela é feita numa abordagem, a gente chama posterior, diferente da catarata do adulto que a gente vai anterior. São microincisões posteriores, onde a gente entra atrás do olho, faz toda a aspiração dessa lente que está opacificada, né? E faz uma coisa que a gente chama de vitrectomia, que é retirar uma substância que preenche o nosso olho, que se chama vítreo, que na criança ela é muito reativa e ela pode complicar o resultado após. Então, a gente faz como se fosse, de forma bem simples, uma limpeza. Ela é invasiva pelo fato de a gente estar dentro do olho, então, apesar de as incisões serem microincisões, é considerada uma cirurgia invasiva, sim, principalmente por a gente invadir essa cavidade vítrea, né? A gente vai atrás, faz toda a aspiração. Porém, uma recuperação bastante tranquila se os cuidados forem seguidos. A gente usa de forma intensiva colírios antibióticos, anti-inflamatórios, algumas vezes medicação via oral também para evitar a inflamação, já que bebês têm um sistema imune muito reativo, é normal, e eles acabam reagindo muito a qualquer insulto, mesmo que cirúrgico. Então, se a gente consegue fazer esse acompanhamento bem de perto, tende a ter uma evolução bem favorável, assim. Não é um pós-operatório muito difícil. O paciente não fica internado, ele foi para casa no mesmo dia, com os cuidados e orientações. No mesmo dia, a gente já vê ele no consultório, ou no máximo no dia seguinte, e aí, a partir daí, acompanha com uma periodicidade bem intensa. E, doutora, o resultado é 100% seguro, no sentido de que a criança vai enxergar? Não. Porque a gente sabe que, por ser uma doença, ela tem um prognóstico muito complicado. Por quê? Porque ela depende de muitas coisas. Depende do tempo, depende da técnica e depende, principalmente, nesses casos, da reabilitação. Não basta só fazer a cirurgia de catarata, a gente tem que reabilitar aquele olho para que ele seja estimulado. Imaginem que ele passou todo esse tempo bloqueado, ele não sabe enxergar. Apesar de parecer pouco para todo mundo, 3 meses, é muita coisa para o desenvolvimento cerebral. A gente vai ter que estimular com óculos, com lente de contato, com oclusão do outro olho, porque esse estímulo, ele é fundamental. Se a gente, para vocês terem ideia, se só tirar a catarata e não fazer mais nada, é quase como se não tivesse tirado a catarata. Então, o papel dos pais acaba sendo muito importante, né? A gente perde um pouco do controle nisso, acaba que os pais precisam fazer. E acaba sendo um pouco difícil. Então, vai depender muito de quanto os pais têm adesão ao tratamento, junto com o médico, claro, e como é essa relação, né? Mas, assim, feito no tempo certo, reabilitando de forma correta, estimulando de forma intensiva, tende a ter um resultado muito favorável. 100% é muito complicado. Pode voltar, doutora, essa catarata? Não, catarata não volta. Isso independente do tipo de catarata, o que pode acontecer são alterações do olho que simulem uma catarata, opacidades que simulem, mas a catarata voltar, isso não existe. Se ela foi retirada, ela não tem como se refazer, né? Muito bem. Doutora Bruna, parece que é importante, né, agradecer a tua presença aqui para nos falar sobre o procedimento, mas, acima de tudo, né, Aline que tem
o Bento, que hoje está fazendo 9 meses, Não né? acredito, que legal, 9 parabéns. meses. Obrigada. A gente sabe da preocupação que temos, né? Os meus já são grandes, então a gente né, já passou por esse processo, mas a gestantes agora, né? As crianças recém-nascidas, então tem que ter esse acompanhamento, esse olhar da família, né? Com certeza. Olhar dos pais, né? Dos avós, dos tios, enfim, para evitar um problema que há solução, né? Com certeza. Há É como tratável. é tratável, mas às vezes por uma questão ali naquele momento, né? Não se teve um cuidado, não se teve uma atenção e os problemas acabam acontecendo no futuro. Com certeza, exatamente. Parabéns pelo procedimento. Muito obrigada. A gente sempre diz o seguinte, né? Que bom se a gente não precisasse fazer mais, né? Mas a gente sabe que é da vida, Existe, é do jogo. vai e existe. acontecer. É, Importante que a gente maneje de forma adequada, né? claro. E o fato de ser aqui já ajuda bastante. Exatamente. E o que disse a doutora, né, Fabiano? Ter uma postura ativa. Hoje a gente tem tanto acesso à informação, agora resta saber o que nós vamos fazer com toda essa informação, Com né? certeza. Tomar nota, levar, questionar. Penso que muito que a doutora falou traz novidade para muitas pessoas que são esclarecidas e que têm Com certeza. acesso à informação e daqui a pouco se surpreendem, né? Nossa, nunca fiz, nunca vi. Nunca fiz não. isso. Isso é comum, esse tipo de comentário, essas tuas frases são comuns no consultório. Nossa, mas eu nem sabia que tinha que avaliar. Ou eu achei que só podia ir no oftalmo quando a criança falasse. Acho que é um senso comum isso, só quando a criança informa. De forma alguma, a criança não precisa, com o médico que sabe, né, examinar uma criança, geralmente o especialista em oftalmo infantil, não precisa dizer nada. O bebê, eu costumo brincar com os pais que saiu da barriga da mamãe, a gente já pode examinar e saber tudo, quanto enxerga, o que tem, se está saudável. Não depende, isso é importante que saiba, não depende da informação. Mas meu filho é muito agitado, ele não vai colaborar. Não tem problema, a gente consegue igual. Como especialista em oftalmologia infantil e estrabismo, numa próxima, doutora Bruna, e se assim eu quiser, né, a gente vai lhe convidar para falar sobre os cuidados nas próximas etapas da vida, né? Isso, ótimo. E estamos começando um período de aula, por exemplo, agora, né? Hoje retomando a rede estadual. E quantos problemas de crianças, né? Em termos de visão, que de repente a gente tem que levar adiante, né? Com Informação certeza. para a nossa comunidade. Menos graves, mas não menos relevantes, Exatamente, né? com Sim, certeza. são muitos. Parabéns mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana. Eu que agradeço, boa semana. Ok, doutora Bruna Carla Peroso, médica especialista em oftalmologia infantil e estrabismo, responsável pela primeira cirurgia de catarata congênita